Mas você entende que essa mesma contribuição que você faz na Previdência, você poderia fazer para o seu futuro em ações. É isso que a gente ensina. Foi isso que meu pai fez nos últimos 50 anos. E ele mostrou que era possível. E continua sendo possível. Primeira dica que eu daria é o investimento em renda variável, ele não começa na renda variável, ele começa sempre na renda fixa. Tudo começa pela renda fixa. Um investimento chamado reserva de emergência. Tudo, absolutamente tudo. Então, obviamente, a depender das suas finanças pessoais, do tipo de trabalho, de recorrência que você tenha, né, de fonte de salário, enfim. O ideal é sempre você ter ali pelo menos 3 a 6 meses de recursos ali guardados para você conseguir ter uma reserva boa, um colchãozinho bom para alguma emergência ou para alguma oportunidade, sei lá, que surgir. Enfim, tudo começa ali. Por quê? O brasileiro, ele tem essa mania, obviamente isso é muito voltado porque a gente é país de rentista. Então você vai investir onde está rendendo mais no momento. Quando você tem essa mentalidade, você esquece dos objetivos de dividir esses recursos em caixinhas. Então eu sempre falo, tem a caixinha do curto prazo, que é reserva de emergência. Renda fixa, você precisa de liquidez, você precisa de previsibilidade, certo? Você tem a caixinha do médio prazo, que é para sonhos, objetivos, sei lá, quero juntar dinheiro para comprar um carro, para dar entrada num carro, quero juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Também tem que colocar na renda fixa, só que você pode se dar o luxo de alguns produtos que tenham uma carência maior, portanto tem uma rentabilidade um pouquinho maior. E por último, você tem a caixinha do longo prazo. Você só coloca os recursos de bolsa de valores que você não vai precisar nas duas caixinhas imediatamente anteriores. Então é sempre bom você dividir esse dinheiro em aportes mensais e constantes. Legal. Pelo menos nos 5, 6 primeiros anos para reinvestir. Depois você retira. Faz projetos, né? Exatamente, porque demora... A gente já rodou alguns estudos. Entre 6 e 8 anos é o tempo médio que demora para você receber, em média de dividendos, aquilo que você aporta por mês. Ah, interessante. Então imagina, você segue religiosamente isso por 6 ou 8 anos, dependendo da carteira, da empresa que você escolher, obviamente. E em determinado momento você não precisa mais tirar do seu bolso. Você usa os seus próprios dividendos para reinvestir. E esse aporte que você usar, você pode usar para algum lazer seu, algum sonho, alguma coisa do tipo. Boa dica. Então, já diria o Warren Buffett, né? Se você não descobrir uma maneira de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Então, por isso que a gente não acredita, eu vou ser bem honesto com vocês, em negócios que não têm um dono hoje. Essa acho que foi uma grande lição aí dos últimos anos. Porque quando você tem um dono, você tem de quem cobrar. Você entende qual é a linha de pensamento daquela pessoa, o que de fato está por trás das intenções, né? Então, vou voltar de novo em Klabin. Pô, a gente conhece pessoalmente muitos dos membros da família Klabin, temos muita afinidade com eles, a gente entende como eles pensam, pô, é a longo prazo, é uma empresa que vai continuar pagando dividendos sim, porque a linha familiar, muitas delas dependem desse negócio, são pessoas bem intencionadas com o negócio, a gente nunca viu coisas diferentes disso. Então, acho que passa muito por isso também, de você entender quem tá por trás do negócio, né? A gente fez uma simulação, essa semana a gente estava em lançamento tal do produto, e a gente fez uma simulação INSS versus uma carteira de investimento, então só para vocês terem uma noção. Uma contribuição hoje pelo teto de R$ 877, corrigida ao longo do tempo por mais ou menos 5% de inflação, em 35 anos de contribuição na Previdência, você teria o total de 0 patrimônio. Esse dinheiro que você colocou tá para o INSS, você não constrói patrimônio nenhum. Você teria uma renda lá na frente. Hoje o teto é de aproximadamente R$ 7.500. Se a gente corrigisse 7.500 para daqui 35 anos, isso daria mais ou menos R$ 41 mil o valor do dinheiro lá no futuro. Quando a gente olha para investimentos, usando uma taxa aí bem conservadora de 10% ao ano, a gente está falando de reinvestimento de dividendos. Então, quando você aporta mensalmente esses mesmos 800 e poucos reais, não é só isso. Você trimestralmente ou anualmente, enfim, dependendo da empresa, você tem o fluxo de dividendos que, conforme você vai comprando as ações, vão aumentando ao longo do tempo. Claro, se você não vende, né? Então, essa é uma simulação teórica. Essa mesma contribuição vai te gerar, em 35 anos, a uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, 14 milhões em patrimônio. E vai te gerar uma renda média mensal de aproximadamente R$ 110 mil.
botando uma FII, alguma coisa assim. Exatamente. Pegando todo mês com ali, os mesmos sem 800, impostos. Sem impostos, por enquanto, né? Vamos ver. Mas você entende que essa mesma contribuição que você faz na Previdência, você poderia fazer para o seu futuro em ações. É isso que a gente ensina. Foi isso que meu pai fez nos últimos 50 anos. E ele mostrou que era possível. E continua sendo possível. Então, um dos grandes erros das pessoas quando vão para a renda variável é: Luiz, vendi um apartamento aqui de 1 milhão, quero botar tudo na bolsa. Não, cara, é todo o seu dinheiro, você não vai botar tudo de uma vez. Você não se joga do avião sem saber. A gente recebe muito desse tipo de mensagem. Tipo, vou botar tudo na bolsa de uma vez. Como é que eu faço? Eu monto uma carteira... Não, empresa de dividendo. 10 empresas? Não, mas é dividendo, já fiz a conta aqui, se der 6% ao ano, não sei o quê. Cara, não funciona assim. Vá aos poucos. A constância na bolsa ela é muito mais importante do que esse imediatismo. Porque as coisas flutuam todos os dias, né? Os nossos políticos, a gente não pode subestimar a capacidade dos nossos políticos de falarem besteira. Isso, obviamente, no curto prazo, abre oportunidades também em ações. Então, quer dizer, empresas que não têm nada a ver com o que determinado político falou, também têm as suas cotações penalizadas. Cara, eu sou assim, defensora disso, porque já ouvi muito conselheiro, por exemplo, dizer que, imagina, pra que dividendo? Investe 100% no negócio da empresa. Cara, não. Empresa que tem compromisso com o acionista, sim, ela vai ter menos recursos para investir, mas ela vai ter que ser mais eficiente com esse recurso para entregar. Então, ela só vai investir em projetos que dão TIR, que dão taxas de retorno altíssimas. Por quê? O meu custo de oportunidade, se eu não remunerar bem o meu acionista, ele não investe mais na minha empresa. Né? Então... As techs não vão para esse lado, né? Elas reinvestem muito dentro. Investem muito. Pois é, acho que depende muito do perfil de cada negócio, né? Depende muito. Mas aí quem tem, ele fica esperando o valor da ação só, né? Não exatamente. A única remuneração que você espera ter é se um dia você vender a empresa. Então, até esse momento não chegar, o que você tem ali é uma valorização que pode se desfazer a qualquer momento. E se esse crescimento não vier, quer dizer... olha a diferença, né? Quando você investe numa empresa de puro crescimento, todo o valor, ele tá no futuro. Se esse crescimento ele não se concretizar por algum motivo, obviamente você tem uma reprecificação desse ativo. Né? Então ganha, obviamente, quem entender o ponto de venda. Em determinado momento, você vai ter que vender esse ativo para você realizá-lo. Né? Então, diferente de um negócio que distribui dividendos, em que você já tem o valor no presente, no curto prazo, né? Você já tem parte desse valor da perpetuidade adiantado em forma de fluxo de caixa para você. Outra tendência, de novo, replicando o que já existe lá fora, a gente não precisa inventar a roda. Os ETFs, que são os fundos passivos, né? Então, o próprio Warren Buffett diz, poxa, se você não quer ter trabalho nenhum, investe no ETF. Nada vai bater o índice. Entende? Mas aí, obviamente, brasileiro, aí começa a inventar uns ETFs de cannabis do não sei o quê, o ETF do... Não é pra isso. Você vai lá e compra... AI, né? Não, o fundo serve justamente pra você não ter que escolher um nicho. Isso. É pra você estar exposto a todos os negócios, né? Então... Tem fundos eu acho interessantes. Por exemplo, pega empresas que tenham uma prática, por exemplo, de ESG que você comentou, mais avançada, e aí investe em empresas, independentemente do segmento, mas que tem boas práticas. É um lance diferente. Quando você vai... Aí que tá. É um lance diferente, mas na minha opinião, tá? É um lance mais marqueteiro. Quando você olha as empresas que compõem esse índice, cara, são as mesmas empresas do Ibov. Porque só são as grandes empresas que têm grana. Mas hoje em dia tá no mercado novo, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas muito provavelmente umas lojas americanas estavam num ETF desse. Com certeza. Tava no Easy, que é o índice de sustentabilidade, que é o selo máximo. Isso, quem veio aqui no criticar o Alperovitch esse bate esse. O Fábio nem tem o que dizer, né? Ele é o cara de ESG no Brasil, né? É verdade. Ele se manifesta bastante ali, né? Ele é bem contundente. Mas é bom que tem que provocar. Que bom, mesmo, tem que ser assim mesmo. Né? Várias ali, acho que foi o caso das lojas Marisa, não lembro qual que ele tirou, as mulheres do conselho saíram,
A empresa é voltada para o público feminino. De mulher para mulher. Exatamente. Marisa, né? Então tem muita inconsistência ainda nas empresas rolando. Você olha, você presta atenção nesse componente ESG também, ou você contou um pouco, né, da linha, né, do tipo de empresa. Mas, por exemplo, telecom. Nem todas estão avançando na mesma agenda. Indústrias de infraestrutura, nem todas estão ainda nessa página. A gente tem que também entender o momento de cada setor, né? Mas eu acho que essa transformação ela vai chegar para todos, ela é inevitável. Também. Ela é inevitável, não tem para onde fugir, porque a pressão é muito grande, né? É que eu acho que a diferença é como que vai evoluir a maturidade do ESG também. Sim. Mas que isso é uma realidade, isso é óbvio. Sim. Então acho que é isso. Tem gente que tá atrás, inclusive achando, será que esse ESG vai pegar ou não vai pegar? Meu amigo, aí está muito para trás. Agora, se cada ponto do ESG vai evoluir com o tempo, tem muitas questões, inclusive que são não controláveis. A gente pode ver o que aconteceu com a guerra agora na Europa. Que todo mundo tava lá assim, vamos parar a combustão, petróleo, etc. E de repente, gente, precisa do gás. Vai morrer de frio lá. Exato, então assim, existem questões que são podem ser compreendidas, né, durante o tempo. O estrago depois... É que, assim, no ESG, o E, né, de meio ambiente, já foi uma bola muito da vez. A gente passa agora muito mais para a parte social. Sim. No tópico social tem muita nuance, né, que se envolve os stakeholders, comunidades. Mas quando a gente fala para o olhar mais interno da empresa, diversidade e tudo mais. Você olhar os seus próprios colaboradores, bem-estar. Sempre fico com a pulga atrás da orelha no G, que é muito Exatamente. Ignorante. Governança, ele tinha que ser invertido. Ele tinha que ser a bola da vez sempre. É verdade, concordo plenamente. Se você não tem o G, esquece, o E e o S não agregam valor nenhum. Aí é greenwashing. Porque é marketing. Aí virou marketing também. Esse que é a confusão. Por isso que eu falei da maturidade. É importante. Mas existe um balanço entre você medir o marketing e você medir a ação que você tem ali na prática. A gente estava discutindo com a Ana Fontes, quando ela sentou nessa cadeira lá no porão ainda da Casa Antiga. E ela falou, eu cheguei a negar campanhas, né, que é de uma campanha, por exemplo, do Dia das Mulheres, vamos colocar assim. E a campanha era 10 milhões de reais que ia ser feito em propaganda. E 1 milhão de reais que ia para uma... Para instituição. Para a instituição que estava fazendo a campanha durante o ano inteiro de suporte às mulheres, etc. Peraí. Né? Então esse momento ainda é o momento de, mas se eu vou fazer, eu tenho que vender isso para as pessoas verem o que eu tô fazendo. Esse balanço que eu tô falando que a maturidade vai chegar, de encontrar o balanço. Não tô falando que isso não é importante. Mas acho que o balanço entre o que é marketing e o que é, de fato, governança ali, ou o que é a melhoria dos processos, ainda tá em... e o que pode ser feito, né? Então, vou te dar o exemplo da Eternit. Cara, a Eternit, por mais que não use mais os produtos de amianto nas suas telhas, ficou com esse estigma, uma empresa de amianto, que dá cancro, né? Então, assim, é difícil de você fazer também, principalmente numa small cap, que você tem recursos limitados, você tem até um certo limite que você pode ir. Você precisa pagar suas contas, é um capital de giro alto, sabe? Então, assim, precisa ter o bom senso também do que é possível cada nicho, cada empresa, cada segmento fazer.